Que a graça do Senhor possa tocá-lo nesse dia, possa alcançá-lo, trazendo refrigério, trazendo esperança e paz ao seu coração. Nós temos refletido aqui na palavra do Senhor, encontrado na sua palavra, respaldo, instrução para nós seguirmos na nossa caminhada, para seguirmos em direção ao alvo, ao propósito que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nesses dias em que a rede de televisão está repleta aí de informações sobre os Jogos Olímpicos, os medalhistas, a gente fica olhando e pensando assim, poxa vida, são quase pessoas extraordinárias, né? Você olha para aquele Usain Bolt correndo, meu Deus, o cara corre demais, parece até uma coisa assim meio quase surra-humana, né? Além do que o humano pode realizar. Mas quando Deus escolhe pessoas para participar da sua carreira, quando Deus escolhe pessoas para participar da sua corrida, Deus não está escolhendo pessoas, extra-humanas, além da humanidade. Não, Deus está escolhendo pessoas normais. Aliás, Deus está escolhendo pessoas que talvez nem eu e nem você ousaríamos escolher para um projeto tão nobre como esse projeto que é o projeto de Deus, a escolha de Deus para realizar a sua vontade na história. E a gente tem percebido aqui que são pessoas normais, fazendo obras normais, atitudes normais, e Deus então transforma essas atitudes em atitudes extraordinárias, e é claro que o projeto de Deus então acaba tendo desdobramentos na vida dessas pessoas. Uma vez que a história de Deus se cruza com a nossa história, então é tempo de escolher entre viver a história de Deus ou viver a nossa história, entre viver o projeto de Deus e viver, ou então, o meu projeto. E quando a gente escolhe, então, viver o projeto de Deus, isso pode custar, sim, a morte dos nossos sonhos pessoais, isso pode custar, sim, a nossa reputação, como custou na vida de José e Maria, e isso pode até mesmo custar a nossa vida. Quando a gente olha para a genealogia de Jesus, no capítulo 1, no versículo de número 24, o texto diz que José, ao acordar, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, ele recebeu Maria como a sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e depois ele lhe pôs o nome de Jesus. Mas o texto diz que antes de José ser visitado por esse anjo, ele questionou a gravidez de Maria, porque Maria disse a ele estar grávida do próprio Deus. Alguns estudiosos acreditam que Maria nessa época tinha aproximadamente 16 anos. Tente imaginar nos nossos dias uma moça de 16 anos levantando em uma das nossas comunidades locais, em uma igreja, dizendo que está grávida de Deus, dizendo que está grávida do Espírito Santo. Quantos de nós acreditaríamos nisso? Quantos de nós ousaríamos acreditar que realmente uma jovem virgem que diz estar grávida de Deus estaria grávida do próprio Deus? O texto diz que o próprio José não acreditou. Agora, se Maria não pudesse provar que realmente aquela gravidez era obra do Espírito Santo, sabe o que aconteceria com ela? Ela seria apedrejada em praça pública, tendo sido considerada uma mulher adúltera, sendo ela considerada uma mulher que havia cometido adultério. O projeto de Deus na vida de Maria podia custar até mesmo a sua morte, a sua integridade física, não apenas a realização dos seus sonhos pessoais, não apenas a sua reputação, mas poderia custar até mesmo a sua morte. Se não fosse a intervenção do Senhor em sonho a José, dizendo para ele, olha, receba Maria como a tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é a obra do Espírito, Maria poderia morrer. A semente de Deus que estava sendo gerada nela poderia morrer, se não fosse a intervenção do próprio Deus. A gente precisa entender isso. O projeto de Deus nas nossas vidas, às vezes ele pode custar a nossa morte. Pense em quantos missionários, por causa da realização do propósito da vontade de Deus, não estão entregando literalmente as suas vidas. Há meses atrás, nós assistimos a cristãos que estão sendo perseguidos no Oriente Médio, tendo as suas vidas arrancadas de forma brutal, suas cabeças sendo degoladas, e ainda hoje muitos cristãos ao redor do mundo estão pagando o seu testemunho com o seu próprio sangue, estão dando as suas vidas para a realização do projeto de Deus. Eu digo para você nesse dia
que Deus ele tem um propósito, Deus tem um projeto. E esse projeto de Deus, a realização da história de Deus, assim como ela um dia na história culminou no nascimento de Cristo, agora ela culmina na volta do Senhor, não é? Deus está agindo na história, Ele continua agindo. Ele é um Deus presente, Ele é o Emanuel, agindo na história. Não é apenas um Deus transcendente, mas Ele é imanente, agindo na história dos homens, usando homens imperfeitos de uma maneira simples para que esses homens possam viver para a glória do Seu nome. Mas quando a história de Deus entra na vida desses homens, muitas vezes ela custa os seus sonhos pessoais, muitas vezes ela custa a sua reputação e em outros momentos ela pode até mesmo custar a sua própria vida. Eu te pergunto, você quer viver o projeto, o sonho de Deus, ainda que isso custe a sua própria vida? Jesus Cristo disse isso para nós, não disse? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E aquele que tentar ganhar a sua vida, vai perder a sua vida. O homem precisa dar a sua vida. A gente costuma dizer que o cristianismo não é o lugar onde a gente ganha a nossa vida. O cristianismo é o lugar onde a gente dá a nossa vida, a gente entrega a nossa vida para receber uma nova vida vinda da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu convido você nesse dia, consagre a sua vida ao Senhor. Dar a nossa vida também significa consagrar cada minuto, cada momento. Não é consagrar apenas, naquele grande dia, e que talvez a gente tenha que pagar com o nosso testemunho. Talvez alguns de nós tenham que acabar realmente dando a sua vida por causa do seu testemunho. Talvez alguém que me ouve, talvez você aí, meu querido amigo que me assiste, talvez se torne um mártir algum dia. Talvez você tenha que pagar o seu testemunho com o seu próprio sangue. Mas caso isso não aconteça, nós entregamos a nossa vida ao Senhor todos os dias, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, para que a sua vontade seja realizada em nós. E não apenas em nós, mas para que ela seja realizada também a partir de nós. Deus está nos chamando para participar desse projeto tão glorioso e tão grandioso, que é o seu projeto na história, que visa salvar os homens e agora, na verdade, visa a volta do seu filho para o estabelecimento do seu governo, para o estabelecimento da sua vontade. Bom, eu espero que essas reflexões estejam tocando profundamente o seu coração. Elas falam muito comigo, porque isso fala da vida que Deus deseja que cada um de nós viva para o seu louvor e para a sua glória. Convido você a ligar para nós, 3429-9550, é o nosso telefone, o telefone da paz, e convido você para aos domingos, às 20h30, participarmos juntos do culto Cristo Vivo. É uma celebração tão maravilhosa. Começamos às 8h30 e terminamos às 10h da noite. Você é o meu convidado, venha estar conosco. Vamos adorar e celebrarmos juntos o nome do Senhor. Bom, se Deus quiser, amanhã voltamos para terminar aqui essa reflexão em cima do propósito da carreira que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Até lá, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.